Boa noite, igreja. Graça e paz para todos, amém? Bom, motivo de bastante alegria, muito contente de poder compartilhar a palavra com os irmãos essa noite. Eu acho que a grande maioria me conhece. Não estou presente em todas as celebrações, por motivo de trabalho mesmo. Próxima semana eu já estou viajando. Eu tô com meus dias contados para viajar com a família, né, para o nosso próximo destino, né? Mas os dias estão bem contadinhos assim. E eu estava sentado ali, me lembrando da primeira vez que eu visitei a essa igreja. Foi num culto de sábado, e a pastora Dani e o pastor Evert eram os líderes aí do Ministério de Jovens ainda, cuidava da juventude. Para vocês verem que tem tempo, viu? A gente não tinha o palco estava ainda sem acabamento, e aquele dia foi amor à primeira vista, né? A gente falou, a gente gostou desse lugar. A gente precisa de um lugar para congregar, a gente precisa de um lugar para ser cuidado, para ser pastoreado, e eu acho que nós vamos ficar por aqui mesmo. E a gente foi ficando, e aqui estamos nós, né? Mas agora aprove a Deus nos retirar daqui. Acredito que por algum tempo, né? E a gente é feliz por poder contar com o apoio, com a cobertura da igreja. Vocês realmente são todos convidados para a nossa ordenação. Vai ser um prazer imenso ver o rostinho de cada um de vocês aqui. Vai ser uma noite de muita adoração, celebração ao nome de Jesus, e a gente vai ficar felizão de tê-los aqui. Antes de compartilhar a palavra, eu tenho algumas coisas para falar sobre o nosso próximo passo, e eu quero mostrar em imagens e compartilhar com vocês essas imagens. Pode passar aí para a gente? Então, vocês já devem ter visto, essa aqui é a minha família, tá a Jaque e o Joaquim no colo da Jaque, a Maria Tereza ao centro, eu e a Débora no meu colo. Lá na área onde você pode conhecer os missionários, tem uma foto lá da família, você pode ver mais de pertinho assim. Então nós estamos trabalhando como missionários de tempo integral há 10 anos aqui na Jocum CCL. Antes disso nós passamos pelo Guarujá, trabalhamos 5 anos na Igreja Batista Nova Vida. Foi um tempo maravilhoso, onde nós podemos servir como copastores ali, lideramos ministérios, revitalizamos ministérios. Foi muito legal poder servir naquele tempo. E aí o Senhor nos trouxe para cá em 2015, né? E aqui estamos nós, prontos para o próximo destino, e você pode passar o slide aí. Nosso próximo destino é para uma reserva de nativos americanos da etnia Hopi. Nós estamos indo para a terra do tio Sam. No entanto, com um trabalho diferente daquilo que é convencional, né? Geralmente as pessoas vão para trabalhar com igrejas lá nos Estados Unidos, para grandes cidades, e o Senhor está nos levando para o interior do interior, porque a gente vai para uma cidade bem pequena, chamada Flagstaff, e de Flagstaff nós vamos para mais interior ainda, que é dentro de uma reserva de nativos americanos. Nessa região tem os Hopi, tem os Apache, e tem os Navarro, né? Aqueles índios lá dos pele vermelha, lá do Pica-Pau, né? Vocês lembram, né? A gurizada lembra, né? Então é para lá que a gente está indo, né? E nós estamos apreensivos, né, com tudo que nós precisamos para este tempo, especialmente porque nós vamos para engajamento bíblico com este povo, mas a gente vai também para aprender inglês definitivamente, né? Então, eu quero que passe o próximo slide aí.
o povo, geralmente, povos tribais, eles têm uma característica de crença focalizada no animismo. O animismo é uma cosmovisão em que os espíritos, eles são os que regem a vida das pessoas e regem nos mínimos detalhes. Então, qualquer coisa que aconteça é fruto de uma decisão de um espírito. A responsabilidade humana é bem pequenininha, quando não, ela é totalmente, não existe, né? Então, tudo fica na mão dos espíritos. Está doente é o espírito. Não foi exposição a algum vírus, não foi o espírito que decidiu, você vai ficar doente, né? Você está bem, você vai ganhar dinheiro, o espírito decidiu. Você vai ficar pobre, também foi o espírito, né? Então, sendo bem a grosso modo, né? Então, é um povo de crença animista e sincretista também, né? Porque eles acabam por misturar algumas coisas de religiões ali na região, religiões que vêm ali do México, né? Dos povos nativos também daquela região ali. Pode passar, próximo slide. Então, eles se vestem assim para suas celebrações. Vocês veem que é uma vestimenta bonita, né? Colorida, chama bastante atenção, né? Então, você quiser ver um pouco mais sobre os Hopis, você pode pesquisar lá no Google e pedir para ver um pouco sobre a história deles. É uma história muito sofrida, né? Uma história muito complicada, porque é um povo, todos os povos nativos de quase todos os países, regiões do mundo, são povos que eles acabam sendo marginalizados, né? Então, com o evento da colonização americana, nos Estados Unidos, esse povo foi bastante colocado de lado, na periferia, né? Então teve muita guerra e ainda tem né, um sentimento, né, de rejeição muito forte por parte dos povos nativos. Como no Brasil também, vocês conhecem bem nossa história. Pode passar adiante. Aqui está um grupo de irmãos Hopi convertidos. Vocês estão vendo aí que é só irmão da terceira idade, né? E a grande maioria, isso é uma bênção. Quer dizer que eles já passaram há algum tempo já sofreram alguma coisa e estão firmes aí né, diante do Senhor. Mas não tem uma geração de jovens convertidos. Não tem, e não tem conexão também, né? Porque eles não falam a mesma língua mais, né? Eu digo, é muito distante, né? Esses senhores, essas pessoas mais velhas, se conectar com os jovens, com as crianças e falar de Jesus e compartilhar Jesus. Então eles têm diversos desafios e nós esperamos, como família, poder suprir pelo menos um ou outro desafio. É muito grande a demanda, é muito grande. Os campos estão brancos para a colheita, né? E Jesus falou que a gente deve orar por trabalhadores, né? Então, nós estamos nos dispondo aí para servir nesse quesito. Pode passar adiante. Acabou? Aí é uma imagem onde tem alguns voluntários, né, de igrejas ou de bases da Jocum que vão servir justamente lá dentro da reserva. Tem uma igrejinha lá e aí eles eventualmente recebem equipes para servir lá, né? Hoje de manhã eu até brinquei, né? O Alessandro e a Maria Rosa já falaram comigo: João, prepara, porque a gente vamos passar uns dias com vocês lá. Então, eu quero fazer o convite para você. Nós podemos te receber lá, com certeza, e você pode ser como uma dessas equipes aí. Podemos desenvolver atividades de evangelismo, de engajamento bíblico. Vai ser uma bênção também. Geralmente povos tribais gostam de fazer coisas juntos, né? Trabalhos laborais. Então, a confiança se ganha aí justamente no dia a dia, né? E assim por diante. Muito obrigado. Eu acho que finalizou, né? Não tem mais nenhuma imagem aí não, né? Ok.
Então, meus irmãos, é essa aí que é a nosso desafio para os 2 próximos anos. Nós queremos contar com suas orações, queremos contar com seu contato, com sua mensagem. Por favor, se você não tem meu contato, o da Jaque, fala, pastor, eu quero mandar uma mensagem lá para aqueles missionários lá, abençoar eles, né? Quero orar por eles. A gente fica muito contente de receber um pouco do seu carinho, da sua atenção e das suas orações. Vai ser uma grande bênção para nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cumprindo o propósito, sobre cumprir o propósito, o chamado de Deus para nós. Eu estava há alguns dias pedindo ao Senhor uma direção sobre onde meditar, sobre onde investir o meu tempo, né, de devoção com Ele, nas Escrituras. Lá na nossa base, nós estamos tendo uma escola que chama Palavra Viva, Escola Palavra Viva. E eles estão meditando no livro de Tiago, né, o Provérbios do Novo Testamento, né, um livro fantástico, de muito ensino. E eu fiquei empolgado, eu falei, eu quero meditar em Tiago também. Está todo mundo aí, né, tem um questionário, tem várias perguntas, você é instigado, porque você passa num corredor, você vê alguém, sabe, compartilhando uma palavra, uma revelação, Deus iluminou alguma coisa para aquela pessoa e tal, mas o Senhor não me cativou ali em Tiago e resolveu me levar para Pedro. Falei, tudo bem, né? Mais uma vez, vamos lá em Pedro, ver o que tem lá. E sabe, irmãos, isso deve acontecer com você, né? Mas às vezes nós lemos a Bíblia uma vez, 2 vezes, lemos um texto algumas vezes, né? E aquele texto não salta assim para a gente, né? A gente faz a leitura e interpreta, observa, mas quando eu estava lendo o capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 1 e 2, esse texto, essas palavras saltaram com vida aos meus olhos e me levou para um lugar de reflexão profunda na minha vida. E eu estou passando por um processo de transformação interna que não deve acabar por tão cedo, né? Eu acho que vocês sabem que é assim a vida com Deus, né? Ele vai nos transformando de glória em glória, né? Então, eu estou passando por esse processo de transformação baseado nesses 2 primeiros versículos de 1 Pedro 4, 1 e 2. Diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás, não passarão o resto da vida buscando os seus próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Senhor, obrigado porque Tu és o centro de nossas vidas, Tu és o centro desta igreja, Tu és o centro de tudo que há. Nada mais importa. Realmente nós fazemos dessa música nossa oração nessa noite, que Tu és o foco das nossas vidas. Nós queremos tê-lo como padrão para nós. Muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, esse texto fala, o sujeito mais importante aqui nesse texto aqui é Jesus. De cara, Pedro escreve, portanto, uma vez que Cristo sofreu. Uma vez que Cristo sofreu, você deve se armar, você deve ter as mesmas atitudes, deve ter a mesma perspectiva que Jesus teve. Então Pedro coloca para nós Jesus como nosso padrão, como nosso exemplo perfeito, como nossa régua, né? Jesus é a nossa régua aqui. E Ele é o nosso modelo perfeito em tudo, em todas as coisas, né? Quando nós falamos a palavra perfeição, né, nós ficamos um pouco desconcertados, porque
perfeição na perspectiva greco-romana tem a ver com isonomia, né? Com as coisas estarem colocadas de maneira correta, adequada, assim, e bem focalizado na estética, né? A perfeição greco-romana é uma perfeição estética, até porque, conhecendo os gregos, né, internamente não tinha muita coisa que se levar em consideração, né? Então, quando nós olhamos aqui, né, para esse templo, olhamos aqui para esse púlpito, particularmente eu consigo ver perfeição, né? Hoje de manhã, né, a ausência é atrevida, né, pastora? Hoje de manhã eu falei, certamente, né, há alguns anos atrás, o pastor sênior dessa igreja, o pastor Davi, quando estava montando esse púlpito, ele deve ter vindo com a trena, né, a laser, e falou, é aqui que tem que ficar o púlpito, porque aqui é o centro, exatamente aqui é o lugar exato, certinho, tem que estar perfeito, né? Alguém foi fazer a montagem dessas telhas e falou, olha, mete um prumo, mete uma trena, se esse negócio não ficar perfeito, não vai servir. E o pastor Davi deve ter passado, né, para avaliar, né? Deixa eu ver se tá bom mesmo, né? E ficou bom, pastor, com certeza, né? Com certeza. Então, esse é o nosso padrão de perfeição. Geralmente a gente olha muito para a estética, né? Olha muito para o que é aparente, né? E nem sempre o que é aparente, né, é o que é realmente objetivo, né? É o que realmente importa, né? Às vezes o que é aparente é subjetivo, é abstrato, ele pode ser desconsiderado. E é justamente nesse ponto em que eu quero observar a vida de Jesus. Por que Jesus era perfeito? Perfeito, porque ele foi obediente em todas as coisas. A perfeição de Jesus é uma perfeição em que a base, o pressuposto é obediência. Não tem como sermos perfeitos como ele é, se não formos obedientes. Inclusive, perfeição é um mandamento bíblico. Lá em Mateus 5,48, Jesus nos deu perfeição como um mandamento bíblico. Ele falou, sede vós perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, como que é essa perfeição então, João? Né? Nós sabemos que nossa vida é cheia de altos e baixos, nós somos homens e mulheres volúveis, pecadores. Tá aí, primeiro ponto, né? Quer ser perfeito? Você tem que assumir sua identidade. Senhor, eu dependo de Ti, sou um pecador, um pobre miserável. Aí você começa a ter luz em cima da sua vida, e Jesus vai iluminando cada parte, cada área, é claro, vez por vez, ele vai nos fazendo perfeito dia a dia, diariamente, né? Essa transformação diária, essa glória diária vai nos tornando homens e mulheres perfeitos, né? Jesus era perfeito, é perfeito, e eu estou falando da humanidade de Jesus, porque ele foi obediente em todos os detalhes, e ele foi obediente de maneira imediata. Obediência tem algumas características, e eu quero destacar aqui que obediência é imediato. Muitas vezes nós colocamos um se para obedecer, colocamos algumas restrições, e se o Senhor fizer isso, então eu vou fazer isso para você. Gente, esse tipo de relação com Deus não cabe. Geralmente é assim que nós relacionamos com nossos filhos pequenininhos, né? Eu tenho 3 crianças, né? E quando a coisa já fugiu, né, do controle, eu falo, meu Deus do céu, não é possível, né? Ó, filha, se você fizer isso, eu vou te dar isso, tá bom? Vai lá, fica quietinho, pelo amor de Deus.
Vai, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, né? A Débora olha para mim, ela regala os olhos assim, eu falo, meu Deus, essa menina ela não tem medo de mim, não é possível, né? Não é possível que eu não dou medo para essa moça. É assim, uma coisa incrível. Então, às vezes eu preciso de uma relação transacional com meus filhos. Preciso ter uma transação com eles, uma negociação. Às vezes eu preciso fazer um contratinho com eles. Mas com Deus, a relação não pode ser baseada em contrato, em transação. A relação com Deus é uma relação transformacional. Você se sujeita a Deus, independente do que vai acontecer, porque nem tudo que está no futuro, né, é conhecido para nós. A glória de Deus é fazer alguns mistérios, é encobrir, né? Nossa glória é tentar descobrir, é ficar fuçando, né? Mas algumas coisas Deus colocou em mistério diante de nós. E a gente quer ir lá fuçar para saber se a gente vai responder em obediência ou não. Isso não é obediência. Isso não é obediência, né? Esse passo não é um passo de obediência. Eu obedeço independente do que vai acontecer, né? Eu obedeço imediatamente e de maneira irrestrita, né? Sem colocar nenhum se. Eu vou obedecer ao Senhor. Esse é o modelo de Jesus. Jesus encarou diversos desafios, né? Jesus, o fenômeno bioespiritual do nascimento de Jesus é uma coisa incrível, né? Você tem Maria pronta, né, para receber ali aquele mistério ali no seu útero. E aí Jesus nasce, um bebezinho, aprende a caminhar, aprende a lidar com os seus primos, briga com seus irmãos, aquela confusão de criança, e Jesus vai crescendo. Lá em Hebreus 5:8 diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Desde criança, Jesus se submeteu à humanidade. Ele veio para, na verdade, nos fazer humanos, ser humanos novamente. Os humanos que Ele nos criou para ser, né? Então, esse é o padrão de Jesus. E eu queria nessa noite fazer 2 paralelos aqui, né? Porque eu estou falando de transformação pessoal a partir do padrão de Jesus. E como que eu aplico isso na minha vida, né? O Senhor me levou a fazer um paralelo, primeiramente sobre as causas do sofrimento. Quais são as causas do sofrimento? Primeiro, as causas do sofrimento de Cristo versus as minhas causas de sofrimento. As causas de sofrimento do ser humano. Porque, pelo que eu ando sofrendo, né? Então, primeiramente eu quero compartilhar sobre o sofrimento de Jesus. Quando na Bíblia apareceu alguma menção, foi mencionado alguma vez o sofrimento de Jesus. Lá em Mateus 9, do 36 ao 38, diz que, vendo as multidões, que andavam aflitas, né? Jesus teve grande compaixão. Jesus sofreu no seu íntimo, porque ele viu as multidões como ovelhas que não têm pastor. Viu as multidões sem liderança, sem direção. Então o sofrimento de Jesus pelo próximo perdido, né? Jesus sofreu ao ver homens e mulheres perdidas. Jesus sofreu ao ver a multidão ter fome. E quando ele viu a multidão ter fome, ele falou: eu preciso dar uma resposta. Nós vamos dar de comer para eles. Nós vamos alimentar a multidão. Jesus sofreu porque perdeu um amigo. É claro, talvez o luto seja um dos tipos de sofrimento mais terríveis que nós podemos experimentar, né? O luto é horripilante, né? É uma amputação assim que sobrevém sobre nós e nunca mais, né? Você precisa ir aliviando de tempo em tempo, né? Aliviando, não é uma coisa que cura rapidamente. E Jesus sofreu.
A Bíblia fala que Jesus chorou quando soube da morte de Lázaro. Está lá em João 11:35. Mas eu quero também fazer uma menção aqui, que Jesus, ele ficou órfão de pai. José morreu, e você sabe, Jesus era o filho mais velho, ele era o primogênito. Responsabilidade dele de cuidar da mãe dele. Por isso Maria nunca saiu dos pés de Jesus. Ele sempre andou, o ministério de Jesus inteiro, Maria estava lá. E quando Jesus vai em ascensão aos céus, lá em João, capítulo 20, se eu não estou enganado, ele ainda estava na cruz. Ele falou para João assim, ó, ele falou para Maria, ó, tá vendo aquele lá? Ele agora, você vai andar com ele, né? Jesus falou, você precisa ir para a casa dele, João vai cuidar de você, né? Então, Jesus sofreu luto algumas vezes na vida dele, a perda de um amigo, a perda de José, né? Talvez a perda de João Batista foi uma das perdas mais terríveis, né, para Jesus, e a maneira como João foi morto, né? Jesus enfrentou fome, Jesus enfrentou flagelo, Jesus enfrentou cansaço, humilhação. Lá em Lucas capítulo 9, o escritor diz que Jesus tinha no rosto o aspecto de alguém que estava indo para Jerusalém. Ir para Jerusalém, meus irmãos, significava ir em direção à sua crucificação. Jesus sabia o sofrimento, Jesus sabia a dor que viria sobre eles naquelas próximas semanas, a perseguição, né, a sedição de Judas, a traição de Pedro, né, e tantas coisas. Jesus estava ali indo em direção ao cumprimento do seu propósito. Alguém de nós aqui, teríamos esta mesma coragem que Jesus teve. Às vezes a gente sofre porque não tem para onde correr, né? Te pegou de surpresa, às vezes nos pega de surpresa o sofrimento, mas Jesus não, ele decidiu obedecer até o fim, e ele foi em direção ao seu sofrimento, porque era necessário por mim e por você. Às vezes nós pensamos que a graça é de graça, né? De graça, e é de qualquer jeito. Mas a graça custou muito alto, um preço muito alto, a vida de Jesus. O outro comparativo aqui é o sofrimento do homem. Pelo que o homem sofre, né? O homem geralmente sofre por não ter seus desejos atendidos. Esses desejos podem ser desejos materiais, conforto, bens, riquezas, né? Dinheiro. Às vezes o homem sofre porque não conseguiu trocar de carro esse ano, né? Só vai trocar daqui 2 anos, né? Aconteceu alguma coisa, alguma situação desfavorável e acabou, e aí o sujeito sofre, né? Ou o homem pode sofrer, né, por questões emocionais, né, de aceitação, né, reconhecimento, amor, né? Ninguém olha para mim, né? Não é possível que eu sou tá tão difícil assim para mim, né? Não é possível que eu tô, como diz lá, né, eu falei pela manhã, lá no Pará o pessoal fala, tô cagado, ninguém tá me vendo, né? Ninguém tá me observando, não é possível uma coisa dessa, né? Então, o homem sofre porque entra nesse negócio aí de dodóizinho, né, de mimimi, e ele acha que esse é um sofrimento que vale a pena você enfrentar, né? Mas não vale a pena. Eu vou falar para vocês que não vale a pena seguir. O homem sofre também por desejos carnais, né? Prazeres, satisfação pessoal. Ele sofre por causa do pecado. O principal sofrimento do homem é o pecado oculto. O pecado não quer confessar, não quer ter sua vida resolvida, né? Então, o sofrimento do homem vem
de lutar, né, contra Deus, na maioria das vezes, lutar contra a vontade de Deus. Por quê? Gálatas 5,17 diz: a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Né? O homem está o tempo inteiro tentando, né? O homem carnal, o homem sem Deus, está o tempo inteiro ali batalhando contra o espírito. E isso lhe traz sofrimento, né? Às vezes o homem sofre porque queria viajar para um lugar e não pode, está desfavorável, a cena não é tão boa, o cenário não é tão bom, né? Nosso sofrimento é geralmente baseado naquilo que não possuímos e nas consequências do pecado. Será se vale a pena sofrer, né, pelos seus motivos aí? Reflete comigo, você tem alguma coisa aí na sua vida, alguma coisa na minha vida, Deus está falando comigo, né? Será se vale a pena você sofrer por isso, João? Será se vale a pena você insistir nisso? Será se vale a pena você bater o martelo nisso e ficar lá e bater cabeça e cabeça e cabeça? Vale a pena? Né? Ontem um rapaz me liga me pedindo conselho, uma situação muito delicada na vida dele, na família dele. Ele cometeu um deslize. E aí ele falou, deu vontade de desistir de tudo. Eu falei, filho, se você desistir de tudo, você vai ter que começar do zero de novo. Deixa de ser burro, cara. Alinha, apruma a tua vida agora. Aproveita que dá tempo, né? Aproveita que se você pegar e dar metade para frente, vai sair mais barato, inclusive. Se você falar, vou desistir de tudo. Eu vinha dirigindo o carro e tal. Eu falei, você não ia fazer isso? Eu ia fazer. Eu falei, você é muito idiota, cara. Você ia bater seu carro, você ia danificar seu carro. O seguro cobre. E você ia machucar, você ia para médico. Onde é que você está com a cabeça? Né? Então, eu falei, cara, não vale a pena. Você ia voltar para a estaca zero novamente. Né? Então, o homem sofre porque não tem o que quer. Cristo sofreu porque abriu mão do que podia querer para cumprir a vontade do Pai. Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, de homem, né? Está lá em Filipenses 2, do 6 e 7. Hebreus 5, 8, novamente. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Irmãos, o sofrimento, mais que tudo, é pedagógico. Ele é pedagógico. E eu, de maneira... Eu quero também dizer que o sofrimento, ele faz parte da didaquê. Ele é doutrina. Né? Ele é um meio de graça para a gente se tornar mais parecido com Jesus. É um meio de graça. Nós temos que abraçar o sofrimento, muitas vezes na nossa vida, né? E é claro, o sofrimento tem muitas facetas. E nessa noite eu não quero destacar um sofrimento emocional aqui, baseado em luto, ou em alguma perda emocional, sentimental, matrimônio, seja lá como for. Mas eu estou falando do sofrimento baseado em obediência a Deus, né? Porque às vezes é difícil obedecer mesmo, né? E vai ser sofrido, vai ser complicado, né? Você não pode entregar para Jesus, você não pode entregar para Deus uma oferta que não lhe custe nada. Você tem que entregar um sacrifício que lhe custe mesmo, né? E aí, por isso que Ele pede para nós a nossa obediência. Então, tem um segundo paralelo dessa mensagem que Jesus está falando comigo, que é sobre a atitude diante do sofrimento. Tem as causas do sofrimento, a gente falou agora. Agora eu quero falar sobre
atitudes diante do sofrimento. Atitudes de Jesus diante do sofrimento versus atitudes do homem, as minhas atitudes diante do sofrimento. Eu quero apresentar as atitudes de Jesus aqui para vocês e como elas me ensinam, tá? Lá em Mateus 26, 39, né, aqueles versos ali do 35, 6 até o 40 ali talvez, está falando sobre Jesus no Getsemane. Jesus está diante do Pai em oração. Ele pediu socorro aos discípulos para fazerem vigília com ele. E lá na prensa do azeite, Jesus está falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, que seja feita a tua vontade. No entanto, que seja o teu querer. Alguém já chegou nesse lugar com Deus, de você falar: ó Pai, eu queria muito fazer isso, eu desejaria muito não fazer isto, mas que seja feita a tua vontade, eu vou me submeter. Jesus se submeteu, ele é nosso padrão de submissão, de atitude, na verdade, diante do sofrimento, né? Em Hebreus 12, 2 fala sobre perseverança na missão, né? Lá no capítulo 2 de Hebreus também, fala que ele se identificou com a gente de tal maneira, né, que ele sabe o que sofremos, ele sabe o que se passa em nossa vida, em nosso coração, né? E ele perseverou, ele se manteve firme. Jesus teve uma atitude de perseverança diante do sofrimento. É muito fácil para nós abrir mão, né? E hoje, o mundo hoje é o mundo do experimento, né? Tudo é baseado numa filosofia de experimentação. Vai lá, experimenta, se der certo, deu. Se não der certo, né? É porque não era para dar, né? A gente geralmente não tem tido mais uma atitude de perseverança, de colocar alvos, perseguir os alvos, ir até o final. Sempre que vem alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é: vou desistir, está tudo bem, né? Todo mundo me ama, é assim mesmo, né? No mundo tem um axioma que diz assim: segue o teu coração. Segue seu coração. É assim mesmo, né? O que a Bíblia fala sobre o coração humano? Que ele é enganoso. Enganoso. Essa palavra também pode ser traduzida como astuto, né? O coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos, como disse Lutero. É uma fábrica de ídolos. Ele é bélico, ele gosta de guerra, ele gosta de problema. Quem o conhecerá? Quem consegue distinguir as inclinações do coração, né? Se nós não inclinarmos o nosso coração para o Senhor, se nós não entregarmos o nosso coração para o Senhor, né? Não vai sair fonte de vida dali. Ele é enganoso. Nós precisamos ter uma atitude, né, de perseverança na prova, na provação, no sofrimento. Jesus teve uma atitude diante dos seus ofensores de liberar perdão. Imagina que Jesus estava sofrendo quando as pessoas estavam fustigando ele com suas palavras, ofendendo. Gente, a ofensa é uma das armas mais poderosas que o inferno tem contra as nossas vidas, contra um cristão, né? Aquele escritor famoso, John Bevere, escreveu que a ofensa é a isca de Satanás, né? Porque uma vez que você carrega a ofensa dentro de você, é como se estivesse carregando um defunto, um morto, né? Ele fede mesmo. A ofensa é coisa fedida. Jesus não carregou a ofensa, e eu e você não temos o direito de carregar a ofensa contra ninguém. Nós
precisamos ser a imagem de Cristo, ter o padrão dele. Então nós precisamos liberar perdão. Perdão é uma tarefa complicada? É. Perdão dói. Perdão vai te fazer sofrer, mas vai te transformar. Vai te transformar, né? Perdão vai mudar, vai te mudar, vai me mudar. Lá na minha casa, né, nos meus pais, a gente é do tipo que não leva desaforo para casa, né? Se você se identifica comigo, levante a mão. Não precisa, não precisa. Né? O negócio nosso é assim, vamos resolver esse negócio aí, que é isso? Eu não aceito não, tá falando de quem aí, né? Então a gente é do tipo que não leva desaforo, né? Em todo canto, se a gente puder, né, meter o pezinho e falar aí, tô lá, né, lutando pelos frascos e comprimidos, né? E assim, em todo lugar eu queria fazer justiça, né? A gente é meio justiceiro, né? E só que a graça de Deus começou a me educar, né? Como diz lá em Tito, a graça que educa começou a me transformar de dentro para fora. E eu já sofri, gente, né? Querendo dar uma boa resposta, tendo bom argumento, mas eu já sofri. Em diversos recintos, em diversas oportunidades, né? Eu lembro agora, uma vez eu estava nesse Bradesco aqui do shopping do Jardim das Américas, tem uma agência ali, e rapaz, que confusão, era 12:30 e pouco, meu tempo estava corrido, e o pessoal estava fazendo horas, não é possível, ninguém aqui trabalha em banco não, né? Misericórdia, né? Mas eu sei, eles têm muito trabalho, como qualquer pessoa. Eu falei, não, deve ser comigo, eu sou o problema. E eu comecei assim, eu falei, não, você sabe, eu começo a reclamar, começo a falar alto, né, começo a criar espaço ali. Não, esse pessoal aí, querendo provocar uma tensão no ar ali, né? Olha eu tentando, né? Aí o Espírito do Senhor falou bem assim, João, não aconteceu nada ainda, mas antes de acontecer, eu vou falar para você, estende graça, fica na sua, fica quietinho, fica atrás de mim, fica quietinho na sua aí. Falei, meu Deus do céu, aquilo ali foi como foi a palavra de Deus penetrante, mais que a espada de 2 gumes, e desde então eu tenho aprendido a duras penas, né, absorver e absorver, né, sem liberar, né? Então não é fácil não, mas perdão aos ofensores é um mandamento para mim e para você, é o exemplo de Jesus. Jesus confiou no Pai, Lucas 23:46, até o final. Jesus fez silêncio diante das acusações. Estavam lá falando o que ele era e o que ele não era. E sabe o que Jesus fez? Ele ficou calado. O justo não se justifica. O justo não precisa ficar lá tentando demonstrar que é justo, não, eu estou fazendo por onde. Jesus se manteve quieto, em silêncio, diante dos seus acusadores. Como uma ovelha que vai para ser tosqueada, Jesus ficou lá, quietinho, né? Jesus demonstrou, diante das provações, do sofrimento, ele demonstrou amor. E o amor aqui, gente, não é o que você sente. Estou sentindo, né? Estou desejando, né? Jesus decidiu. Esse amor aqui, ele é balizado numa decisão, né, interna de eu vou permanecer e eu vou amar até o fim. Eu vou fazer em obediência. Eu não vou voltar atrás. Eu vou me manter, né? Então decida caminhar no amor, no mesmo nível que Jesus. Uma outra atitude agora, aliás, as atitudes
do homem, as minhas atitudes diante do sofrimento, né? Se você se identificar com alguma dessas coisas, mantenha a sua mão levantada, não faça. Porque eu vou falar coisas muito sérias aqui agora. Murmuração. Ai, Jesus. Sempre que vem uma provação, um sofrimento, eu tendo a murmurar e a reclamar. Ah, mas por quê? É sempre comigo, é sempre assim, é minha família, né? Minha famíliazinha menor, né? Nós somos tudo pobre, coitado, né? Às vezes nem é lá isso tudo, né? Mas reclamamos mesmo, eu sou murmurador, né? Reconheço. E assim como o povo de Israel no deserto, o Senhor tem uma palavra para mim, como reclamou e murmurador. Ele falou: olha, João, eu vou destruir você e vou destruir sua descendência, se você não mudar a sua atitude. Deus falou com Moisés: Moisés, eles não estão murmurando contra você, não é contra a sua liderança, não é em relação ao que você está falando, dizendo, é a mim que eles estão reclamando. Eu que fiz a promessa, eu vou cumprir, né? Então, a murmuração é o som do inferno, né? Porque a murmuração tira a sua capacidade de ver a beleza nas coisas. A murmuração tira a sua capacidade, tira a minha capacidade de observar a generosidade de Deus, ainda que numa situação desfavorável. Impede que a gente veja o favor do Senhor, a graça de Deus. Perguntaram uma vez para Billy Graham, ali naquela época que teve o atentado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Billy Graham, onde é que Deus estava quando esses aviões caiu aí? Que bagunça foi essa? Billy Graham falou: no mesmo lugar de sempre, mas Deus esteve muito presente em cada vida que foi resgatada, em cada pessoa que saiu com vida daquela catástrofe. Deus usou brilhantemente, com a sua graça e presença, cada bombeiro daquele, cada policial, cada voluntário. Ele estava exatamente ali, né, proporcionando salvação ainda, estava proporcionando vida para aquelas pessoas. É uma tragédia, responsabilidade humana, né? É uma tragédia. Foi o diabo matando, roubando e destruindo, sim, mas Deus estava lá, restaurando, salvando, usando um bombeiro, um voluntário. Então, a murmuração é o som do inferno. Mas a adoração ao Senhor é baseada em generosidade, é baseada em amor, né? Uma outra atitude do homem diante do sofrimento é fuga e desistência, né? Sempre que tem uma pressão, sempre que vem uma provação, né? Nós temos a tendência de fugir, de buscar alguma coisa que nos dê prazer, né, para não enfrentar aquela dificuldade. Eu tenho trabalhado com jovens de várias partes do Brasil há alguns anos, e assim, não apenas os jovens que eu já lidei diretamente com eles, mas em geral, né, os jovens, quando estão passando por algum tipo de pressão, seja pressão psicológica, tem que decidir o futuro, ou alguma coisa que lhe causa desconforto, ele vai fugir e vai em busca de alguma coisa que lhe dê prazer, né? E infelizmente, né, está provado, né, que a maior armadilha, né, que os jovens têm se colocado nessas fugas é em relação à pornografia, mas tem ido com muita força. Hoje a gente tem um celular na mão com acesso a muitas, enormes informações de toda a natureza. Então, sabe o meu conselho? Passe pela prova dando glória a Deus, como o irmão Lázaro, mas não busque nenhum tipo de prazer para fugir da prova, para fugir do sofrimento,
né? Jonas tentou fugir do chamado, porque Jonas era um homem extremamente nacionalista. Ele não ia servir de nenhuma maneira aquela nação que oprimiu o seu povo. Eu não quero servir os ninivitas, eu não quero ir para aquele lugar, né? Mas o Senhor, de uma maneira tremenda, né, cercou Jonas, porque Deus estava, mais que tudo, queria transformar o coração daquele homem, daquele missionário. Então, como eu digo lá na base, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Eu sou missionário e eu quero pregar o evangelho, eu quero sair e falar de Jesus, eu não perco uma oportunidade, eu falo no mercado, eu falo na fila, eu falo para o Uber, eu falo de Jesus, né? E eu quero que Jesus transforme a vida das pessoas. Mas esse pau que eu estou dando no motorista de aplicativo, ele serve para mim também, né? Ele serve para mim também. Então, coloca a tua vida, né? Nós precisamos colocar a nossa vida, né? Em revista diante do Senhor. Precisamos colocar o que somos em revista diante do Senhor. Uma outra atitude minha, né, do ser humano, e se você se identifica, é vitimismo e autopiedade. Sempre, né, que o sofrimento vem, que a provação vem, nós temos a atitude parecida com a de Elias. Senhor, só restou eu em todo Israel, não tem mais ninguém aqui, né? Não é possível, né, que isso só acontece comigo. Não é possível que esse tipo de batalha, de luta só acontece comigo. E o Senhor fala: não, meu filho, fica tranquilo, né? Sai desse lugar de vitimismo, sai desse lugar de mimimi, de autopiedade. Eu separei mais 7.000 pessoas, anônimos poderosos. O Senhor está nos chamando para sermos anônimos poderosos, que não vamos nos dobrar para o vitimismo e para a autopiedade diante do sofrimento. A gente vai ter que passar por ele. Ele vai vir para cada um de nós, seja lá de qual natureza que for, a dor, a perda, e nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que ir para cima. Autossuficiência, busca de atalhos, né? Eu lembro que lá em Gênesis tem uma passagem em que a esposa de Abraão, Sara, ela busca atalhos, porque ela queria resolver a situação do jeito dela. Na prova, no sofrimento, nós dependemos apenas do Senhor. Nós dependemos apenas do seu favor. Nós dependemos apenas da sua provisão. Nem que Ele tenha que mandar uma ave de rapina, te entregar pão, te entregar o alimento, mas que nós precisamos concentrar nossa força, nossos esforços para depender de Deus, e não para depender do nosso próprio braço, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Uma outra atitude do ser humano em relação ao sofrimento, é que o ser humano, ele é vingativo, e ele é ressentido, né? Nós temos a tendência de sermos pessoas que se ressentem, que não libera perdão, novamente aqui, né? Voltando aqui ao primeiro ponto. Então, a vingança, o Senhor disse que a vingança pertence a Deus, né? Deus é um Deus irado contra o pecado, né? Irado contra aquilo que nos afasta dele. Então, todo tipo de ressentimento, de vingança, falta de perdão, nós precisamos abdicar, abrir mão, né, diante, né, do sofrimento. Qual é o sofrimento que vale a pena? Qual é o sofrimento que você deve abraçar? O apóstolo Paulo escreve lá em Colossenses que existe o resto das aflições de Cristo. Existe o resto do sofrimento de Cristo para mim e para você. Pelo que Jesus está sofrendo hoje, o que está no coração de Jesus hoje? O sofrimento é uma
É uma doutrina bíblica, como eu falei anteriormente, né? E ela precisa ser ensinada, ela precisa ser constantemente falada, porque nós estamos indo ao contrário disso. Nós estamos nas mídias sociais, você abre lá e é um excelente lugar para você falar de Jesus. Mas a gente tem uma série de profetas comprados só amaciando o ego das pessoas. Não tem ninguém falando profecia de verdade. Eu oro para que o Senhor levante homens como Micaías. Vocês lembram daquela aliança, né, que Acabe e Josafá fez? Né, que aliança terrível, né? E aí eles estavam para sair para a guerra e centenas de profetas tinham ido lá e tinham dançado e tinham feito alegorias falando: sai para a guerra porque vocês vão vencer, sai para a guerra porque vai dar certo. E aí Josafá pergunta: não tem mais nenhum profeta aí não? Porque ele era um homem de Deus, ele ficou cismado, né? Ele falou: gente, tem alguma coisa errada, não é possível, esse cara toda vez que todos esses profetas vêm aqui, estão falando todos a mesma coisa, né? Não tem ninguém para falar assim: vocês vão perder uma parte do exército. Não, vocês vão sair ileso. E aí o Acabe falou: ô Zedequias, chama lá Micaías para ver o que é que ele tem para nós. Zedequias chegou e falou: Micaías, você vai profetizar lá diante do rei e você vai falar exatamente essas palavras aqui, ó. Você vai falar desse jeito. E aí Micaías foi ensaiadinho, né? Bem ensaiado para poder falar aquilo, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele falou exatamente aquilo que Deus queria que ele falasse. E é claro, né, ele foi bem negativo para Acabe. Acabe era um rei perverso, né? E o resultado, né, as consequências de suas atitudes, dos seus atos, era realmente a morte, né? E aquele profeta profetizou a morte de Acabe e destruição do exército lá. Por fim, o profeta foi preso. Eu não estou vendo nenhum profeta preso ultimamente. Eu estou vendo, quando o pessoal começa a levantar muito a moral dos profetas, vocês tomam cuidado. Não é coisa boa não. Não é coisa boa não. Né? O profeta nunca é benquisto. O profeta nunca é bem-vindo. Na verdade, quando o profeta chega, né, pastor Juraci? Todo mundo fala: já chegou. Oh, meu Deus do céu, né? É meio ranzinhos assim, né? É porque o filtro do profeta é bem pequeno, né, gente? É uma pessoa boa, bacana, mas o filtro é bem pequenininho, né? Fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer. Na verdade, na igreja, nós não precisamos de coaches, nós não precisamos de pessoas para nos bajular. Nós precisamos de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de mestres, de pastores. Esses são os ministérios que a igreja de Deus necessita, cada um nos seus devidos lugares, cada um com seus dons, né? A bajulação não ficou para a gente. Nós temos que ter a consciência de que sofrimento é parte de nossas vidas e vai nos ensinar a parecer mais com Jesus, né? Vai nos ensinar a parecer mais com Ele. E eu acho que aqui é o paradoxo, né? Indo para as partes finais, aqui é o paradoxo do reino de Deus, porque é o paradoxo da vida do cristão, né? Como assim, né? Eu tenho promessa de vida eterna, eu tenho promessa disso, mas eu também tenho sofrimento. Como lidar com essa demanda? Como lidar com isso, né? Eu aqui, eu queria ser milionário, mas o Senhor me fez missionário, né? Então, eu sou feliz demais por ser missionário, gente. Sou muito feliz. E eu já experimentei coisas que milionário tem. Eu sou muito feliz por isso, né? O apóstolo Paulo, ele relata lá em Filipenses que ele sabia lidar em qualquer situação, né? Você passar por isso, por aquilo outro, e assim por diante, né? Irmão, de onde eu saí, né? Da cidade que eu saí, minha cidade está decrescendo, gente. Minha cidade, cada ano que eu vou lá, eu sinto falta de mais gente, né? Nós saímos de 30
mil habitantes para menos de 20 agora, né? Em poucos anos, né? Então, cada vez que eu falar, daqui a pouco só tem minha família, a outra ali, pronto, dá para contar nos dedos, né? Daqui uns dias, né? Mas, Deus me chamou para ser missionário, né? Como que isso aconteceu, né? Como que eu lido com essa coisa de ser missionário? Por quê? Né? Foi uma resposta do meu coração, uma resposta, né, minha para com Ele, quando eu vi o coração dele, né? Quando eu vi o coração de Deus, quando eu senti a dor do coração de Deus. Hoje pela manhã eu citei a história de uma mulher, né, que considerada como uma santa, é a Santa Juliana de Norwich. Essa mulher, ela ficou reclusa num monastério por longos anos da sua vida, e durante esse tempo ela dedicou a vida para orar, a vida para buscar a face de Deus, né, reclusa. E ela relata no seu livro, que o tema é Revelações do Amor de Deus, né? Ela relata no seu livro que ela viu o amor de Deus revelado para o mundo. É claro, aquilo que Juliana viu não é base doutrinária para a nossa vida, tá, gente? É só um relato pessoal ali dela, né? Dela, de transformação pessoal. Mas, lendo os relatos dela e parte do livro dela, uma frase me chamou muita atenção. Ela orou diante de Deus a seguinte frase: Senhor, fere o meu coração como a ferida de amor por Ti. Fere meu coração com uma ferida de anseio pela Tua presença. Fere o meu coração com uma ferida de anelo e de amor por Ti. Por último, ela diz: fere o meu coração com a ferida que o Teu coração está ferido. Sabe por que o sofrimento, ele é parte de nossas vidas? Porque Jesus está sofrendo também. Jesus está muito alegre com essa igreja reunida aqui. Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Mas Jesus está sofrendo agora com diversos homens, mulheres que estão perdidos no mundo sem conhecê-lo. Ele está sofrendo com homens que estão tentando sair da drogadição. Ele está sofrendo com homens que estão espancando as suas esposas. O coração de Jesus está ferido, né? Porque o pecado tem achado lugar na raça humana desde que o mundo é mundo. O coração de Jesus é um coração ferido. E eu vi o coração dele ferido. Eu vi o coração dele ferido porque o mundo muçulmano, ele é muito distante de Deus. Os homens, né, agora eles estão no Ramadã, eles estão se purificando, né, e é uma época muito sensível no calendário. Várias regiões onde tem muçulmanos mais tradicionais, né, ortodoxos, é uma área muito sensível para pregar o evangelho, e eles estão lá se consagrando e buscando Alá, buscando respostas que não virão para eles. E o coração de Jesus está quebrantado por isso. O coração de Jesus está quebrantado porque lá na Índia, né, lá na China, esses dois países juntos, é 2/3 do mundo, gente. Eles estão muito, muito distantes do Senhor. São bilhões de pessoas, bilhões que ainda nem ouviram falar o nome Jesus, que não conhecem o nome de Jesus. Então o coração de Jesus é esse coração partido em dor. É um coração que sangra pelos perdidos, pelos animistas, pelos humanistas, que estão cada vez mais tentando provar a inexistência do Senhor, né? Meu coração se feriu por isso.
Meu coração também doeu e dói por isso. Eu quero convidar você a fazer uma oração diante do Senhor nessa noite.